Olá, pessoal. Meu nome é Luciano Cunha e hoje eu estou aqui para fazer uma apresentação sobre o sofrimento dos animais selvagens. O título da apresentação é O Sofrimento dos Animais Selvagens, porque essa questão é importante e o que é possível fazer para ajudar esses animais. Basicamente, o que nós vamos ver nessa apresentação? Primeiro, qual é a situação típica dos animais que se encontram na natureza? De que consiste a proposta de ajudá-los, né? Vamos ver em detalhes como é essa proposta. Depois, quais são as diferenças entre essa proposta e os programas ambientalistas de intervenção na natureza. E, em quarto lugar, a gente vai ver o que já vem sendo feito para ajudar os animais selvagens. E, por último, vamos ver o que mais poderia ser pesquisado nesse sentido, né? O que mais poderia ser pesquisado para ajudar mais esses animais. Então, vamos começar falando da situação típica dos animais que se encontram na natureza. Bom, quando as pessoas pensam em sofrimento dos animais selvagens, normalmente o que vem à mente das pessoas são os animais sendo prejudicados por práticas humanas, né? Direta ou indiretamente, que é o que eu estou chamando aqui de danos antropogênicos diretos e indiretos, né? Então, por exemplo, danos antropogênicos diretos, um exemplo seria a prática da caça. Um dano antropogênico indireto seria, por exemplo, como a maneira como a poluição afeta os animais selvagens. Dificilmente as pessoas pensam nos danos que são totalmente ou parcialmente naturais. Naturais aqui no sentido de não terem origem em práticas humanas. Mas eu vou tentar explicar aqui por que nos últimos anos vários autores e ativistas têm se preocupado bastante justamente com a maneira pela qual os animais são afetados pelos processos naturais. Tradicionalmente, as questões mais discutidas dentro da ética animal são os danos que os animais padecem em decorrência de práticas humanas, né? Sobretudo na exploração animal, por exemplo, né? Principalmente a exploração animal para consumo, que é a forma de exploração animal que mata mais animais, né? Mas também em termos de experimentação animal, uso de animais para entretenimento, vestimenta e etc., né? Mas, nos últimos anos, tem crescido a atenção que recebe esse tema do sofrimento dos animais selvagens que decorrem de processos naturais. E eu vou explicar aqui por que tem crescido a atenção dada a esse tema, né? Qual é a razão por trás dessa nova preocupação. Tá? Então, eu vou falar primeiro aqui de como que os animais são tipicamente afetados pelos processos naturais. Essa é uma das razões pelas quais essa questão é importante. Bom, a maioria das pessoas possui o que vem sendo chamado de visão idílica da natureza. E eu vou explicar aqui por que essa visão é completamente equivocada. Ela não reflete a realidade dos animais, das vidas dos animais da natureza. O que é a visão idílica da natureza? É a ideia de que, se os humanos pararem de prejudicar os animais, então que normalmente as vidas desses animais serão razoavelmente positivas, né? Que serão, digamos, minimamente significativas. Normalmente se reconhece que, claro, os animais enfrentarão episódios, né, de sofrimento ou por vezes de morte prematura, etc., mas a visão idílica da natureza assume que, se os humanos pararem de prejudicar os animais, o resultado dos processos naturais é que os animais normalmente terão vidas predominantemente positivas ou, no mínimo, minimamente significativas. E eu vou explicar aqui por que essa visão é equivocada. Infelizmente, a situação padrão dos animais que vivem na natureza, em decorrência dos processos naturais, é o contrário disso. Vou explicar por que os animais já são altamente prejudicados pelos processos naturais e, em seguida, vamos comparar isso com o montante de animais que são prejudicados pela exploração animal para a gente ter uma dimensão do tamanho do problema. Então, os animais, né, em decorrência dos próprios processos naturais, então é importante frisar isso, né, a gente está falando aqui de como os animais são prejudicados diretamente por processos naturais com total independência de ação humana. É claro que, muitas vezes, as ações humanas aumentam muito esse sofrimento e essas mortes prematuras, né? Mas o que eu quero mostrar é que, independentemente da ação humana, e muito antes dos humanos aparecerem na Terra, as vidas dos animais já continham predominantemente sofrimento,
por conta dos processos naturais. Tá? Então, importante, antes de eu continuar, a gente está falando aqui de sofrimento dos animais selvagens, né? Mas sofrimento é só uma abreviatura. Na verdade, a gente está preocupado aqui com todo e qualquer dano que os animais poderiam padecer. Então, por exemplo, levamos em conta o sofrimento, mas também, por exemplo, o dano da morte. Né? Mortes prematuras são formas pelas quais os animais são prejudicados também. Então, o sofrimento é só uma abreviatura, mas estamos falando aqui de danos, né? Todas as formas pelas quais os animais são prejudicados, mas normalmente caminham junto, né? Sofrimento e morte prematura. Então, os animais já são prejudicados altamente pelos processos naturais das seguintes maneiras, né? Por desnutrição, fome e sede, doenças, lesões físicas, condições meteorológicas adversas, desastres naturais, conflitos, né, intra e interespecíficos, né, entre animais de mesma espécie, entre animais de espécies distintas, estresse psicológico, por viver nesse tipo de situação, e o sofrimento decorrente da dinâmica populacional, que eu vou explicar em mais detalhes logo em seguida, porque esse é um dos fatores que faz predominar o sofrimento para os animais na natureza. Bom, então, isso tudo aqui, a gente está falando não de casos isolados. Eu quero mostrar que isso é a situação padrão dos animais na natureza. Vou dar só um exemplo com doenças. Né? Bom, a situação dos animais na natureza em relação a doenças é exatamente como era a situação dos humanos antes do advento da medicina moderna. Por exemplo, esses animais, eles não têm como se medicar, né? Não têm assistência, não tem ninguém prestando assistência a eles. Né? E, por exemplo, eles não têm condições de prevenção de epidemias, por exemplo. Por exemplo, agora, a espécie humana parece que está saindo, né, de uma pandemia, talvez esteja saindo, eu não sei se vai voltar, etc. Mas com toda a tecnologia humana e com toda a racionalidade e organização humana, ainda assim, não se conseguiu evitar uma pandemia. Então, imaginem como é a situação dos animais na natureza, levando em conta que eles são quintilhões de indivíduos. Né? Os humanos são só 8 bilhões. Né? Então, é muito fácil, né, que doença se espalha rapidamente, né, para os animais na natureza, e isso resulta numa quantidade gigantesca de mortes. A gente não percebe isso porque os animais desaparecem rapidamente no ambiente. Eu já vou explicar logo em seguida em mais detalhes isso. Né? Então, a situação dos animais na natureza é tal que eles são prejudicados pelos processos naturais de inúmeras maneiras. E isso é a vida padrão. Eu vou explicar por quê. Não são exceções em vidas que são predominantemente positivas. Bom, por que a maioria das pessoas tem a visão idílica da natureza? Né? Por que a maioria das pessoas tem uma visão romantizada de que se os humanos pararem de prejudicar os animais, então que as vidas dos animais serão positivas? Bom, tem várias razões, mas uma das principais é porque quando as pessoas pensam em animais na natureza, tendem a pensar em animais que não são representativos da vida padrão na natureza. Tá? Por exemplo, quando se fala assim, pense num animal na natureza, né? Cada um de vocês pense em um animal, o primeiro que vem à mente, né? O tipo de animal. A maioria das pessoas pensa, né, em animais desse tipo aqui, ó. Por exemplo, né, animais de grande porte, né, vivendo lá, por exemplo, na savana africana, ou um animal de grande porte na selva amazônica e tal. Então, pensam em animais de grande porte, né, geralmente mamíferos de grande porte, e pensam em adultos. Tá? Esses dois fatores, animais de grande porte, animais adultos, indicam que as pessoas estão pensando em animais que eles são a exceção da exceção, eles não são representativos da vida padrão da natureza. A vida padrão na natureza são animais muito pequenos. Né? Por exemplo, a vasta maioria dos mamíferos não são mamíferos de grande porte, como zebras, leões, elefantes, são mamíferos de pequeno porte, como ratos, esquilos. Né? E a maioria dos animais não são mamíferos. Né? Por exemplo, a maioria dos vertebrados são peixes, né? E a maioria dos animais não são vertebrados. Né? A maioria dos animais são os invertebrados, por exemplo, artrópodes, né? Insetos, aracnídeos, etc. Ou artrópodes aquáticos também, né? Como crustáceos, por exemplo. Então, esses que são os animais representativos da vida padrão na natureza, porque eles são a vasta maioria. Tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui, no caso de sapos, né? Por exemplo. Então, agora que a gente vai poder, então, entender o que predomina, o que decorre dos processos naturais, é a maximização da quantidade de animais que nascem apenas para experimentar sofrimento extremo, ou quase que somente sofrimento extremo, mas na maioria dos casos somente sofrimento extremo, e para ter uma morte bastante prematura.
E isso a gente vai explicar a partir de como é que acontece a dinâmica de populações. Né? Então, eu botei aqui o exemplo de um sapo, e aqui são os filhotinhos ali, né, os girinos, e a gente já vai entender por que eu vou dar esse exemplo. Bom, existem basicamente duas estratégias reprodutivas predominantes na natureza. Tá? Então, eu estou falando aqui de dinâmica de populações. A dinâmica de populações é a área que estuda como que as populações variam ao longo do tempo. Né? E isso, determinante para isso são as estratégias reprodutivas. Quando eu falo aqui estratégias, não quer dizer que os animais conscientemente planejem isso. Não, dada a biologia dos animais, eles se reproduzem daquela maneira. Bom, então tem duas estratégias reprodutivas predominantes. Uma delas consiste em ter poucos filhotes, né, por gestação, um ou dois, por exemplo, e a mãe, geralmente, ou por vezes o pai também, prestam muito cuidado a esses filhotes. Né? Então, são espécies que maximizam o que a gente chama de cuidado parental, e isso aumenta consideravelmente as chances de o filhote sobreviver até a idade adulta. Né? É o caso desses animais de grande porte. Né? É o caso dos humanos, é o caso dos primatas em geral. Né? Então, são esses animais que as pessoas tendem a pensar quando pensam em animais da natureza, até porque são esses animais que são enfatizados nesses documentários sobre vida selvagem e tal, mas eles são a exceção. A vasta maioria dos animais se reproduz de outra maneira, que não maximiza, que não consiste em ter poucos filhotes e maximizar o cuidado. Consiste no contrário, consiste em maximizar a quantidade de filhotes, e esses filhotes não recebem cuidado algum, e, normalmente, de cada ninhada, sobrevive, em média, 2 em populações estáveis. Né? Então, o problema é, essas ninhadas, dependendo da espécie, vão conter aí milhares ou mesmo milhões de filhotes. Por exemplo, eu botei o caso aqui de uma rã comum, né, que tem 25 mil filhotes a cada posta de ovos. Né? Em populações estáveis, de cada ninhada sobrevive normalmente 2, todo o restante nasce, geralmente, só para morrer de fome, por exemplo. Né? Então, por exemplo, outros animais, um bacalhau comum, 2 milhões de filhotes por posta de ovos. Um peixe-lua são 300 milhões. Novamente, em populações estáveis, a gente consegue deduzir a taxa de mortalidade prematura a partir do tamanho da ninhada, porque a gente observa o seguinte, se a população permaneceu estável durante algumas gerações, então é porque, em média, apenas um descendente por progenitor sobreviveu até a idade adulta e substituiu o membro da geração anterior. Então, isso significa que, em média, sobrevivem 2 por ninhada. Isso indica, então, que, por exemplo, dos 2 milhões de filhotes de bacalhau, se sobrevivem 2, né? Então, todo aquele restante de milhões de filhotes nasce só para experimentar sofrimento extremo. O ponto é, essa estratégia reprodutiva é seguida pela vasta maioria dos animais que existem. Tá? Então, isso mostra, então, por que a vasta maioria dos animais que nascem na natureza nasce só para experimentar sofrimento e morrer pouco depois. Bom, não quer dizer também que os outros animais que nascem da outra estratégia reprodutiva, onde o cuidado é maximizado, vejam, eles também estão sujeitos a todos esses tipos de danos. Né? Assim como, por exemplo, aconteceria com humanos que nascessem num ambiente assim. Então, a situação dos animais na natureza, em geral, é predominantemente negativa, mas aquilo que realmente, o fator que contribui para maximizar a quantidade de animais que nascem só para sofrer e morrer prematuramente, é a predominância da estratégia reprodutiva, que consiste em maximizar a quantidade de filhotes. Tá? Então, entendendo o tamanho das ninhadas, a gente pode ter, então, uma dimensão do problema. Tá? Por exemplo, vamos comparar com os números da exploração animal. Em média, são mortos anualmente, a nível global, na exploração animal para consumo, por exemplo, de 7 a 25 trilhões de animais, contando aí vertebrados e invertebrados. Né? Vertebrados seria algo em torno de 3 trilhões. Né? Mas, então, a gente está falando aqui de 8 a 25 trilhões. Bom, vamos chutar alto na exploração animal, só para a gente perceber o tamanho
da quantidade de animais que morrem em decorrência dos processos naturais na natureza. Né? Bom, estima-se que em um determinado momento, na natureza exista de 1 a 10 quintilhões de animais não humanos. Tá? Bom, vamos comparar isso com o tamanho da população humana, que é mais ou menos 8 bilhões. Né? Como são números enormes, é difícil a gente comparar em termos de porcentagem. Né? É difícil a gente imaginar bem comparar essas duas grandezas. Né? Mas uma analogia vai ajudar. Por exemplo, se a gente somar, né, a quantidade de animais na natureza que são sencientes, né, capazes de sofrer e desfrutar, que é de 1 a 10 quintilhões, com a população humana, e isso for equivalente a um ano, quanto que representaria a população humana? Bom, a população humana representaria, no máximo, 0,2 segundos desse ano. Todo o restante do ano, dos dias, seriam os animais não humanos. Para se ter uma ideia do tamanho. Né, Então, esses números são tão gigantescos, tão astronômicos, tão enormes, que fazem até mesmo os números da exploração animal, que já são aí na casa dos trilhões, ficarem pequenos em comparação. Isso não quer dizer que as mortes, o sofrimento decorrente da exploração animal não seja uma questão importante. Claro que são, é muito importante. Tá? O que a gente está querendo chamar a atenção aqui é que esse sofrimento decorrente dos processos naturais é tão gigantesco e recebe pouquíssima atenção. Tá? Por isso que vários autores têm chamado a atenção para esse problema, porque o problema da exploração animal já vem sendo mais percebido, ainda que em menor grau do que a gente gostaria, né? Mas esse sofrimento decorrente dos processos naturais dos animais selvagens, ele é menos percebido ainda, e é gigantesco. Então, essa é uma das principais razões pelas quais essa questão é importante, e é por isso que vários autores têm chamado a atenção para ela. Bom, por essas razões, vem surgindo, então, nos últimos 15 anos, uma proposta de se pesquisar maneiras de como reduzir esse sofrimento e essas mortes dos animais na natureza que acontecem em decorrência dos processos naturais. Para a gente entender melhor essa proposta, a gente vai agora comparar ela com os programas ambientalistas que também envolvem intervenções na natureza, porque, por vezes, esses programas são confundidos. Né? Por exemplo, alguém poderia achar que tudo isso que eu acabei de falar é uma visão ambientalista. Mas, como eu vou mostrar agora, logo a seguir, é o contrário. Né? Essa proposta de ajudar os animais é centrada na preocupação com eles enquanto indivíduos capazes de sofrer e desfrutar, diferentemente dos programas ambientalistas. Então, é sobre isso que eu vou falar agora. Bom, uma primeira diferença importante é que essa proposta, né, tem como meta ajudar os animais. Né? As intervenções ambientalistas, por vezes, ajudam certos animais, mas muitas vezes envolvem matar esses animais. Né? Por exemplo, tem em muitos países, né, programas de governo ambientalistas que envolvem chacinar animais que são classificados como membros de espécie invasora. Tá? Bom, eu quero explicar melhor quais são as metas de cada uma dessas propostas, porque, frequentemente, essas propostas são entendidas de maneira equivocada, tanto a proposta de ajudar os animais quanto a proposta ambientalista, e esse entendimento equivocado é o que muitas vezes leva as pessoas a aceitarem as propostas ambientalistas, mesmo as que envolvem matar os animais, e, ao mesmo tempo, leva essas pessoas a rejeitarem a proposta de ajudar os animais, mas simplesmente porque elas têm um entendimento equivocado das metas que se visa alcançar com essas propostas. Então, vamos ver algo sobre isso agora. Tá? Falei um pouco disso, né, que existe a proposta de ajudar os animais e existem propostas ambientalistas de intervenções da natureza, várias delas envolvem matar grandes quantidades de animais. As primeiras, né, a proposta de ajudar os animais, recebe normalmente oposição. Né? Por exemplo, várias pessoas dizem, intervir na natureza seria brincar de Deus, seria mexer naquilo que é natural, etc. Mas essas propostas ambientalistas, mesmo as que envolvem matar os animais, normalmente são aceitas e, inclusive, por vezes são aceitas por defensores dos animais, mesmo que também envolva intervir na natureza e mexer no que é natural. Bom, então eu quero explicar qual é o equívoco em relação ao entendimento dessas propostas que leva as pessoas a rejeitarem a proposta de ajudar os animais e aceitarem medidas que envolvem matar os animais.
Então, qual é a visão do senso comum sobre essas propostas? Né? Então, eu vou descrever aqui como que é a visão do senso comum sobre cada uma dessas propostas, a proposta de ajudar os animais, centrada no bem deles enquanto indivíduos, e a proposta ambientalista. Depois eu vou explicar por que essa visão do senso comum está equivocada. Tá? Bom, no senso comum, muitas pessoas acreditam que a proposta de ajudar os animais seria uma proposta que tem como meta diminuir o sofrimento e as mortes deles, mas que não seria uma coisa planejada, seria uma coisa no sentido de ir no impulso ajudar e não ver que nos ecossistemas tem desdobramentos de consequências muito difíceis de prever, tem interações muito complexas, e então é uma proposta que, se não fosse bem planejada, poderia causar muito mais sofrimento do que preveniria, né? Ou mesmo do que se não fosse feito nada, mas que é uma proposta, digamos, na visão do senso comum, inconsequente por não levar isso em conta. Tá? Ou por saber disso, mas mesmo assim defender e ajudar. Depois eu vou explicar por que essa visão está equivocada. E a visão do senso comum sobre as intervenções ambientalistas que envolvem matar animais é a ideia de que essas intervenções matam alguns animais agora, ou mesmo muitos animais agora, só porque essa é, digamos assim, a única maneira de evitar que muito mais mortes e sofrimento ocorra dali para frente. Tá? E, na visão do senso comum, isso é feito porque os ambientalistas, por estarem apoiados na ciência da ecologia, conseguem, então, prever os desdobramentos de consequência em longo prazo, e por isso, como eles têm a meta, na visão do senso comum, de prevenir o sofrimento e mortes da maneira mais eficiente possível, então, eles descobriram que, infelizmente, é essa, matando animais, então, isso é feito para prevenir uma catástrofe imensamente maior. Vou explicar depois por que essa visão do senso comum, tanto em relação à proposta de ajudar os animais, quanto em relação à proposta ambientalista, é equivocada. As metas ambientalistas não são essas, e a proposta de ajudar os animais selvagens não é inconsequente, como muitas pessoas imaginam. Então, vamos entrar nesse ponto agora. Então, começando, né? Por que a visão do senso comum está equivocada quanto à meta ambientalista? Bom, então, na visão do senso comum, é muito presente essa ideia de que os defensores dos animais deveriam apoiar o ambientalismo, incluindo esses programas ambientalistas que envolvem matar os animais, porque os animais precisam do meio ambiente enquanto recurso. Então, na visão do senso comum, a divergência entre ambientalismo e consideração pelos animais é uma diferença não sobre os fins que se quer alcançar, mas sobre os meios. Tá? Segundo a visão do senso comum, tanto os defensores dos animais quanto os ambientalistas têm a meta de conseguir um mundo, uma história de mundo daqui para frente com menos sofrimento, menos morte para os animais, mas os ambientalistas, da visão do senso comum, acham que se precisar matar alguns animais para conseguir isso está justificado, e que os defensores dos animais acham que se precisar matar alguns animais para conseguir isso, mesmo assim estaria errado. Mas, vou explicar aqui, a divergência não é essa. A divergência não é sobre os meios, é sobre os fins, é sobre quais metas essas propostas visam alcançar, é sobre aquilo que é valorizado em si por cada proposta. Bom, o que leva a essa confusão é que, por vezes, os programas ambientalistas beneficiam alguns animais. Por exemplo, animais que pertencem a espécies que estão ameaçadas de extinção, muitas vezes recebem proteção por parte dos programas ambientalistas. E isso pode dar a entender que a preocupação dos ambientalistas é com o bem dos animais em si, né, que estão preocupados com aqueles animais. Mas não é assim. Nesse caso, os animais são ajudados porque eles são membros de espécies em extinção. O que é valorizado em si pelo ambientalismo, o que o ambientalismo diz que tem valor em si, normalmente são as espécies ou os ecossistemas. Não são os membros das espécies e não são os habitantes dos ecossistemas. São essas entidades não sencientes, como espécies ou ecossistemas, que é a meta que o ambientalismo visa preservar. Não são os animais que são vistos como valiosos em si pelo ambientalismo. Então, o ambientalismo não quer preservar o ambiente enquanto recurso para os animais. É o contrário. Na visão ambientalista, são os animais que são vistos como meros exemplares de espécies ou meros recursos, meras ferramentas para a manutenção dos ecossistemas. Uma evidência disso é que as organizações ambientalistas, em geral, elas não se opõem à exploração animal. Muito pelo contrário, várias delas, um grande número delas, apoia a exploração animal fortemente, apoia a caça ou a exploração animal para consumo,
defendendo que, desde que não se extinga uma espécie, desde que não se cause um desequilíbrio no ecossistema, que não tem nada de errado com causar sofrimento e morte aos animais. Isso mostra, então, que essas visões não consideram os animais enquanto indivíduos, né, que consideram os animais enquanto componentes de ecossistemas, enquanto exemplares de espécies. Então, o valor que enxergam nos animais é meramente instrumental a essas. Tá? Outra coisa que pode ser um dos pilares que gera essa confusão é que o discurso ambientalista tende a colocar a questão em termos de seria sobre preservar ou destruir o meio ambiente. Em certo ponto isso faz sentido, mas o problema é que o ambiente pode ser preservado em distintas configurações. E esse discurso esconde que a configuração que o ambientalismo valoriza preservar o ambiente não necessariamente coincide com aquela que é boa para os animais, que é melhor para os animais, ou que nem sequer que seja boa para os animais. Tá? Então, para a gente ter uma ideia da divergência, a gente pode pensar num exemplo assim. Vamos supor que a gente tenha que avaliar que tipo de vegetação é bom que tenha no ecossistema. Bom, os ambientalistas têm valores diferentes dos valores dos defensores dos animais. Bom, os defensores dos animais, como que fariam essa avaliação? Bom, veriam quais tipos de vegetação poderiam resultar em maior ou menor quantidade de sofrimento, que resultariam em maior ou menor quantidade de mortes, né? Que fariam que uma maior ou menor quantidade de animais nascesse só para sofrer, né? Como que seriam as vidas dos animais, serão predominantemente positivas ou negativas. É nisso que os defensores dos animais fazeriam. O que os ambientalistas valorizariam em si, para avaliar esse tipo de decisão, seria assim, quais tipos de vegetação são mais raros, quais deles têm a vegetação nativa da região, quais que apresentam a vegetação que naturalmente teriam, sem intervenção humana, né? Quais que são esteticamente mais atraentes. Né? É claro, os critérios são diferentes porque existem muitas variações do ambientalismo, mas veja que nenhum desses critérios é centrado no bem dos animais. Né? O que é valorizado em si pelo ambientalismo é isso. Por exemplo, os ecossistemas que são valorizados são porque se formaram há muitos anos ou porque são os ecossistemas que sofreram um pouco de intervenção humana ou porque têm certas propriedades estéticas. Não é uma perspectiva do valor que é centrada no bem dos animais, enquanto indivíduos capazes de sofrer e desfrutar. Então, é por isso que as metas dessas propostas são muito distintas. Então, isso tudo mostra que o que o ambientalismo visa alcançar com a matança de animais, quando conduz programas de matança de animais, não é que dali para frente exista uma história de mundo com menos sofrimento e mortes. Na verdade, o que está se buscando é, por exemplo, que contenha só as espécies nativas de cada local, ou que mantenha só os ecossistemas da maneira que seria naturalmente sem intervenção humana, e etc. Vimos por que a visão comum está equivocada em relação à meta ambientalista, então vamos ver agora por que a visão comum está equivocada quanto à proposta de ajudar os animais, aquela proposta que é centrada na preocupação com eles enquanto indivíduos capazes de sofrer e desfrutar. Bom, vimos que a visão comum tende a pensar que essa proposta é inconsequente, no sentido de não perceber que existem interações complexas nos ecossistemas e não ter noção das dificuldades que é prever os desdobramentos de consequências de longo prazo e que manda ajudar mesmo assim. Né? Mas, na verdade, isso não é defendido por nenhum dos autores que é proponente dessa proposta. Né? O que esses autores defendem é pesquisar maneiras de ajudar esses animais, aumentar o conhecimento que existe sobre como os animais são afetados positivamente ou negativamente nos seus ecossistemas, de maneira que aumente a nossa capacidade de prever desdobramentos de consequências de longo prazo. Então, os proponentes dessa proposta, não tem nenhum deles que defenda ajudar, mesmo quando as consequências de ajudar foram piores. Não, o que eles defendem é ajudar quando as consequências de ajudar forem melhores do que não ajudar, e pesquisar maneiras de aumentar a gama de intervenções seguras e eficientes em longo prazo. Então, esses proponentes da proposta de ajudar os animais na natureza estão cientes dessas dificuldades. Né? E, por causa disso, eles propõem, então, a criação de um campo de pesquisa que seria chamado de biologia do bem-estar. No final da apresentação, eu vou explicar mais sobre esse campo de pesquisa e que tipos de pesquisa se faria. Tá? O campo da biologia do bem-estar seria diferente, por exemplo, do campo da biologia da conservação.
ainda que um campo não exclua outro. Por exemplo, esses campos poderiam trocar conhecimentos. Mas o campo da biologia do bem-estar é diferente porque ele não estudaria os animais enquanto componentes de ecossistemas e enquanto exemplares de espécies. Estudaria os animais enquanto seres que possuem um bem-estar, ou seja, seres para os quais algo pode ocorrer melhor ou pior para eles, eles podem ser afetados positivo ou negativamente, e estudaria como esses animais são afetados positivo ou negativamente nos seus ambientes, ou seja, nas interações que eles têm deles com o ambiente ou deles entre si. E com base nesses dados, então, poderia-se aumentar o conhecimento disponível para fazer programas de ajuda que realmente fossem seguros e eficientes a longo prazo. Tá? Então, a biologia do bem-estar seria uma área, digamos, que faria uma intersecção entre várias ciências. Por exemplo, pegaria dados da ecologia, da ciência do bem-estar animal, da ciência veterinária, né? E da zoologia também, e isso tudo em conjunto seria utilizado, então, para ver como os animais são afetados positivamente ou negativamente enquanto indivíduos, tá? Não enquanto exemplares de ecossistema, de espécies, ou enquanto componentes de ecossistemas. Então, interessante, um ponto muito importante para levar em conta. Aquela meta que equivocadamente o senso comum atribui às propostas ambientalistas, que é conseguir daqui para frente a melhor história do mundo, né, com menos sofrimento possível, com menos mortes, etc., é exatamente a meta da proposta de ajudar os animais, é exatamente a meta daquela proposta que o senso comum tende a rejeitar, por não conhecer bem a proposta. Né? Então, uma coisa que conduz a essa confusão é que as pessoas, em geral, não fazem uma distinção entre, de um lado, o conhecimento científico e outro entre as várias metas normativas que guiam o uso do conhecimento científico e a busca por novos conhecimentos. É sobre isso que a gente vai ver um pouquinho agora. Tá? Então, agora a gente vai ver a diferença entre o conhecimento científico e as várias metas normativas que guiam o uso do conhecimento já existente e guiam também a busca por novos conhecimentos. Porque no senso comum tem uma certa confusão entre ecologia e ambientalismo. Tá? A ecologia é uma ciência descritiva, ela descreve como é que se dão as interações dos ecossistemas. Já o ambientalismo a gente vê com uma visão normativa, ela diz quais coisas possuem valor em si, né? Diz que o que tem valor em si são espécies e ecossistemas e não os indivíduos, por exemplo. Né? E diz, com base nisso, que metas devemos buscar. Algumas pessoas acreditam que, para se obter conhecimento em ecologia, é necessário adotar uma visão ambientalista. Mas isso não é necessariamente assim. É claro que uma visão ambientalista é compatível com adquirir conhecimento em ecologia. Os ambientalistas precisam do conhecimento em ecologia para alcançar as metas que eles se propõem a alcançar. Mas esse mesmo conhecimento poderia ser utilizado para outras metas também. Também é frequentemente utilizado, por exemplo, para realizar interesses humanos, mas poderia ser igualmente utilizado para pesquisar como ajudar os animais que estão na natureza. Né? Então, o conhecimento científico é uma ferramenta e, como tal, ele é, digamos, neutro em termos normativos. Isso significa que esse conhecimento pode ser utilizado para alcançar essa meta, para alcançar uma meta diferente, para alcançar uma terceira meta, etc. Tá? Então, a proposta de ajudar os animais selvagens também seria cientificamente embasada. A diferença aqui é que tem duas diferenças principais. A primeira é que o conhecimento científico da ecologia seria utilizado não para prejudicar os animais, mas para ajudá-los. E a segunda diferença é que, então, mais conhecimento nesse sentido seria buscado. Ou seja, seria buscado maneira de pesquisar para saber mais como os animais são afetados positivamente ou negativamente nos seus ecossistemas. Um conhecimento que não seria buscado se não houvesse uma preocupação com o meio dos animais enquanto indivíduos. Então, a meta de ajudar os animais enquanto indivíduos pode utilizar o conhecimento já existente da ecologia e de outras áreas relacionadas, mas também impulsionaria a busca por novos conhecimentos nesse sentido. Bom, só para a gente resumir isso tudo, né? Então, uma maneira de entender bem a diferença entre as metas ambientalistas e a meta de ajudar os animais selvagens é imaginar histórias completas de mundo. Tá? E aí não vai ter aquele problema de a pessoa equivocadamente pensar que os ambientalistas matam alguns animais agora para prevenir que dali para frente tenha mais sofrimento. Não, a meta do ambientalismo não é essa. Então, se a gente imaginar histórias completas de mundo, vamos imaginar a história completa de mundo desde o início do surgimento do primeiro ser ciente, etc., até o final dos tempos. Tá? Que critérios a gente poderia utilizar para avaliar o quão boa ou ruim foi essa história de mundo? Bom,
Não vou discutir quais critérios são mais plausíveis ou não, só quero mostrar que defensores dos animais vão se basear em critérios muito diferentes dos quais os ambientalistas vão se basear. Por exemplo, os defensores dos animais avaliariam o quanto de sofrimento teve nessa história completa de mundo, quantos seres tiveram vidas predominantemente negativas em comparação a quantos seres tiveram vidas predominantemente positivas, né? Quantas mortes prematuras teve em comparação a vidas longas, etc. São todos critérios centrados no bem dos indivíduos. Os ambientalistas, pelo contrário, avaliariam essa história de mundo com base em outros valores, por exemplo, na quantidade de biodiversidade ou na quantidade de espécies nativas que não se misturaram com espécies exóticas, por exemplo, né? do grau de raridade dos ecossistemas, etc. São todos critérios que não têm a ver com o que é melhor ou pior para os indivíduos. Tá? Então, isso mostra bem a diferença de metas entre se preocupar com os animais enquanto indivíduos, que é a meta na qual é centrada a proposta de ajudar os animais selvagens, diferentemente das metas ambientalistas. Uma objeção que alguém poderia dar a tudo que eu argumentei até agora seria o seguinte: bom, mas os ambientalistas eles buscam preservar o equilíbrio ecológico e preservar a biodiversidade. Mesmo que os ambientalistas não tenham como meta beneficiar os animais, será que buscar o equilíbrio ecológico e a biodiversidade não coincide também com o que é melhor para os animais? É uma objeção que alguém poderia colocar e é uma objeção bastante frequente. Vou explicar aqui por que não necessariamente é assim. Na verdade, muitas vezes não é assim e talvez na maioria dos casos não seja. Bom, então, primeiro vamos definir o que é biodiversidade e o que é equilíbrio ecológico. Bom, biodiversidade é um conceito relativamente simples de definir. Diz respeito à variedade de formas de vida, né? Variedade de espécies, por exemplo. Equilíbrio ecológico já é uma noção que ela é muito mais arbitrária, tanto é que ela não é utilizada tecnicamente em ecologia, se usa outros critérios. Mas, na linguagem comum, a noção de equilíbrio diz respeito a o ecossistema estar em determinado estado e, ao longo de certo período de tempo, ele manteve aquelas características. Mas por que eu estou dizendo, então, que essa noção é arbitrária? Porque qualquer estado pode ser tomado como ponto de referência, qualquer momento no tempo. Tá? Então, uma situação vai ser considerada equilibrada ou não, dependendo do quanto mudou em relação a esse ponto de referência, mas como qualquer estado pode ser tomado como ponto de referência em qualquer momento no tempo, então essa noção é arbitrária. Bom, normalmente se utiliza essa noção de equilíbrio para se falar de variação de populações. Por exemplo, se escolhe um determinado período de tempo, né? Por exemplo, de janeiro a janeiro vamos medir a variação da população de uma espécie em certo local, né? E, bom, se a espécie, o tamanho dela não variou dentro de determinada faixa, vai ser considerado equilibrado. Se variou para além dessa faixa, vai ser considerado desequilibrado, mas o tamanho da faixa e o período de tempo que vai medir e o ponto de referência, tudo isso pode ser qualquer um. E é por isso que essa noção é arbitrária. Né? Mas, independentemente dela ser arbitrária ou não, ela não coincide com aquilo que é melhor para os animais e talvez nem com o que seja bom. Então, isso é importante. É possível que uma situação tenha bastante biodiversidade e seja equilibrada, seja lá de que maneira se utilizar esse critério, mas seja altamente negativa para os animais. E é possível até mesmo que, dadas as duas situações, aquela que tiver mais biodiversidade ou que for mais equilibrada, contenha muito mais sofrimento, muito mais mortes prematuras, enfim, que seja pior para os animais. Por quê? Porque isso depende de como que a maior ou menor taxa de biodiversidade ou de equilíbrio afeta a dinâmica de populações. Né? Por exemplo, aquele exemplo que a gente viu no início da apresentação, onde de cada ninhada, né, com milhões de indivíduos, sobrevive só 2, é equilibrada, porque a gente deduziu a taxa de mortalidade em um período onde a população permanece mais ou menos constante, né, ao longo de algumas gerações. Então, é um exemplo de situação bastante equilibrada, mas que está ali maximizando a quantidade de animais que nascem só para sofrer. Poderia ter outra situação onde, comparando dois cenários, aquele que tem maior grau de equilíbrio contém maior sofrimento e morte. Por exemplo, poderia haver, nessa que tem mais equilíbrio, uma maior
alternância no crescimento e declínio de populações, ora das espécies que maximizam a quantidade de filhotes, ora das que têm poucos filhotes e cuidam dos filhotes. Tá? E podia ter outra onde, nesse mesmo período de tempo, tivesse só um crescimento daquela população, daquelas espécies que têm poucos filhotes e maximizam a quantidade de filhotes. Bom, essa segunda situação seria menos equilibrada, mas teria muito menos sofrimento e quantidade de mortes do que a primeira. Então, não necessariamente coincide maior biodiversidade e maior equilíbrio ecológico com uma situação melhor para os animais. Em alguns casos pode coincidir, mas nem sempre. Em muitos casos, como a gente viu, não é assim. Tá? Então, o ponto é, se o objetivo de alguém for alcançar aquela situação que é melhor para os animais, então é melhor, é muito mais eficiente investigar como eles são diretamente afetados do ponto de vista do que é melhor ou pior para esses animais. E não se basear indiretamente na biodiversidade ou no grau de equilíbrio ecológico, porque isso pode não coincidir em muitos casos. Outro ponto. Existem intervenções que os defensores dos animais e os ambientalistas poderiam concordar. A gente viu que as metas são muito diferentes, e isso pode dar a impressão, então, de que essas perspectivas sempre vão discordar. Mas eu quero mostrar aqui que nem sempre esse é o caso. Na verdade, a maioria das intervenções para ajudar os animais na natureza, os ambientalistas poderiam concordar. Por quê? Bom, por isso aqui, ó, as grandes correntes de ambientalismo não têm razões para se opor à maioria das intervenções para ajudar os animais, porque essas intervenções não extinguiriam ecossistemas e nem alterariam significativamente aquelas qualidades valorizadas pelos ambientalistas dos ecossistemas. Apenas faria com que houvesse menos sofrimento e mortes prematuras para os habitantes desses ecossistemas. Além disso, tem alguns programas de ajuda a animais selvagens que realizariam ambas as metas, que tanto defensores dos animais quanto ambientalistas poderiam concordar, ainda que por razões distintas. Um exemplo é a vacinação de abelhas. Até pouco tempo se achava que era impossível vacinar insetos, mas em 2018, uma pesquisa na Universidade de Helsinki descobriu que é possível vacinar abelhas e de uma maneira muito eficiente, apenas vacinando a rainha. Se a rainha for vacinada, tem uma proteína que chama vitelogenina, que ela cerca os ovos e dali para frente, daquela rainha vacinada, todos os filhotes que nascessem já nasceriam vacinados. Então, por que ambientalistas têm razões para apoiar isso? Bom, porque as abelhas estão em risco de extinção, né? E as abelhas são importantes para as metas do ambientalismo. Por que defensores dos animais têm razões para apoiar esse programa? Bom, porque esses indivíduos vão ser vacinados, isso vai impedir que eles contraiam doenças e isso vai ser bom para esses indivíduos. Um outro exemplo é a proteção de grandes herbívoros, como elefantes. Bom, por que os ambientalistas têm razões para apoiar a preservação de elefantes? Bom, porque tem várias espécies de elefantes em risco de extinção. Como os ambientalistas se preocupam com as espécies, tem razões indiretas para preservar, proteger os elefantes. Tá? Mas os defensores dos animais têm duas razões importantes para proteger os elefantes. A primeira é diretamente por preocupação com os próprios elefantes, porque se eles forem cuidados, se eles forem vacinados, se eles receberem água e comida, etc., eles vão ter um nível de seu bem-estar aumentado e não vão morrer prematuramente, não vão sofrer. Mas tem uma segunda razão indireta que é muito importante, é que, como os grandes herbívoros, como os elefantes, consomem muitas folhas, muita vegetação, isso indiretamente diminui as taxas de reprodução justamente daquelas espécies de animais de menor porte que se reproduzem maximizando a quantidade de filhotes e a maioria nasce só para sofrer. Né? Então, preservar elefantes é uma maneira indireta de diminuir a quantidade de nascimentos, porque se aquela vegetação estivesse disponível, ali teria uma quantidade gigantesca de reproduções de outros animais, e ali milhões, bilhões, trilhões, talvez quadrilhões, quintilhões, nasceriam só para sofrer. Então, vimos aí que as metas são diferentes, mas tem programas que tanto ambientalistas quanto defensores dos animais podem concordar, por duas razões, porque a maioria das intervenções para ajudar os animais não conflita com as metas ambientalistas, algumas conflitam, mas a maioria não, e tem outras que realizam ambas as metas. Bom, falei da parte teórica e de como que é essa proposta de ajudar os animais, e agora eu quero falar um pouco do que já vem sendo feito para ajudar os animais, porque algumas pessoas têm uma impressão equivocada também da proposta de ajudar os animais. Algumas pessoas pensam o seguinte, é uma proposta nobre na teoria, mas na prática não tem o que se fazer. E eu queria desfazer esse equívoco, mostrando
que muita coisa já vem sendo feita para ajudar os animais na natureza, né? Depois eu vou mostrar um pouquinho do site da Ética Animal, que é a organização da qual eu faço parte, que é uma organização mundial, que um dos focos é tratar dessa questão, mas a gente, né, trata de várias outras, como os animais explorados também. Mas lá temos uma seção mostrando do que já vem sendo feito para ajudar os animais na natureza, e muitas dessas coisas são feitas já há várias décadas. E, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não teve nenhum desdobramento de consequência terrível, negativo, desses programas ao longo do tempo. Muito pelo contrário, eles evitaram muito sofrimento e muitas mortes prematuras sem gerar catástrofe nenhuma. É claro que esses programas de ajuda aos animais selvagens, na maioria dos casos, eles são feitos por motivações antropocêntricas ou ambientalistas. Mas o fato deles existirem já mostra que é possível ajudar os animais e que muito mais poderia ser feito se tivesse uma preocupação com os próprios animais. Então, o que já vem sendo feito, né, há várias décadas para ajudar os animais selvagens? Por exemplo, os animais selvagens foram já vacinados há muitas décadas, que vem existindo programas de vacinação de animais selvagens contra várias doenças. A raiva é uma delas, né? Mas, por exemplo, a peste bovina foi a segunda doença erradicada na história, no mundo inteiro. Foi a primeira doença a ser erradicada em animais não humanos, por meio da vacinação de animais selvagens. É claro que isso aconteceu por um interesse antropocêntrico, né? Na verdade, era o interesse em prevenir que os humanos fossem contaminados e prevenir que aqueles animais que os humanos exploram diretamente, por exemplo, os animais criados para consumo, fossem contaminados pelos animais selvagens. A motivação é a mais, digamos, horrível possível, mas isso já mostra que é possível ajudar os animais selvagens e que quando tem um interesse em fazer, infelizmente no caso era um interesse antropocêntrico, a coisa acontece, né? Então, se houvesse uma preocupação com os animais, então muito mais poderia ser feito. Além das campanhas de vacinação de animais selvagens, resgates de animais presos, assistência a animais doentes, ajuda a animais em desastres naturais, assistência a necessidades básicas de animais. Outro que eu esqueci de botar ali, orfanatos, né, para animais órfãos, tem bastante em locais do mundo. E algumas vezes a preocupação o programa é feito com preocupação com o próprio bem dos animais, ainda que na maioria das vezes seja antropocêntrico ou ambientalista, mas o ponto que eu quero mostrar é que em todos esses casos, independentemente da motivação, os animais são ajudados. Isso já mostra que é possível ajudar. Bom, mas é possível fazer muito mais. Como eu disse, se for incentivada uma preocupação com os animais enquanto indivíduos capazes de sofrer e desfrutar, e não a visão deles enquanto componentes de ecossistemas, enquanto exemplares de espécies, certamente que seria pesquisado muito mais e muito mais seria descoberto em termos de maneiras de ajudar. Então, é por essa razão que vários autores vários pesquisadores ao redor do mundo, de várias áreas, estão tentando fundar o campo da biologia do bem-estar. Tá? Então, a biologia do bem-estar, como eu falei, envolveria conhecimento em conjunto de várias áreas, né, da zoologia, da ecologia, da biologia em geral, né, da ciência do bem-estar animal, da ciência veterinária, etc. E, só que, diferentemente, por exemplo, da biologia da conservação, que estuda os animais enquanto componentes de ecossistemas, enquanto exemplares de espécies, estudaria os animais enquanto indivíduos, né, do ponto de vista do que poderia afetar positiva ou negativamente esses animais do ponto de vista deles enquanto indivíduos que possuem o bem-estar. Que tipo de pesquisa, né, que exemplos de tipo de pesquisa que a biologia do bem-estar realizaria? Vou dar um exemplo aqui, mas tem vários outros que eu vou falar depois. Poderia ser estudado, por exemplo, dos tipos de vegetação possíveis de ter em determinado local, quais que tendem a resultar em maior quantidade de nascimentos daqueles animais que têm o seu sofrimento maximizado, né, aquela quantidade gigantesca de filhotes que sobrevivem só um ou outro, ou quais que tendem a resultar em maior quantidade de nascimentos daqueles animais que têm mais chances de ter vidas significativas, né? Como que isso se desdobraria ao longo do tempo, né? Teria alguma consequência negativa ao longo do tempo? Seria possível evitar? Como se faria? Esse seria o tipo de trabalho, tipo de pesquisa que seria feito em biologia do bem-estar. Outro tipo de pesquisa que poderia ser feito em biologia do bem-estar são sobre as tecnologias que poderiam ser utilizadas para ajudar os animais. E já tem várias pesquisas nesse sentido, eu vou mostrar algumas aqui. Tá? Também temos um texto lá, esse texto por enquanto está em inglês, mas a gente já traduziu e vai publicar provavelmente no final desse mês. Tá? Vou dar um exemplo de algumas tecnologias. Tá? Uma delas são o que a gente chama de armadilhas fotográficas. Não são armadilhas, tá? Nada disso pega os animais. É armadilha no sentido de que a câmera dispara, né? Tem um sensor, se tem algum animal perto, a câmera vai tirando fotos. Então, são câmeras com sensor de movimento e elas são fixadas no habitat natural
E essas câmeras podem tirar fotos periodicamente ou gravar vídeos em horários específicos. E elas vão informar, então, o quê? A localização dos animais e o número desses animais, né? E também o comportamento e a condição física desses animais, se eles estão bem, se eles estão mal. Isso pode, então, ajudar a monitorar o bem-estar dos animais que estão na natureza, né? E monitorar os fatores que vão afetar esse bem-estar, né? Ou monitorar como que as populações crescem ou decrescem, a velocidade desse crescimento, desse declínio, né? Detectar a presença de outras espécies, de que tipo de espécie tem no local, né? Detectar os limites de recursos da área, como que os animais usam esses recursos, então é o tipo de tecnologia que poderia ser utilizado. Outro tipo seria o LIDAR, né, que é uma abreviatura para o Light Detection and Range. Esse tipo de tecnologia, né, que detecta o tanto de luz e a amplitude da luz, vai detectar a abundância e a distribuição dos indivíduos daquelas espécies, né, ou da variação de espécies, mas também vai capturar as características físicas do habitat que afetam o crescimento ou declínio das populações de animais. Então, esses dados eles vão ajudar que a gente entenda as necessidades de recursos que os animais têm na natureza e o quão adequadamente essas necessidades estão sendo atendidas. Bom, outro tipo de tecnologia é a de imagem térmica, né, que usa câmeras infravermelhas, né, e vai capturar a assinatura de calor dos animais em determinada área. Então, essa tecnologia pode determinar a presença de determinados tipos de animais e os números populacionais. Né? E pode detectar, inclusive, animais que a câmera não detectaria, animais camuflados, porque ele detecta pelo calor do corpo do animal. Né? E eles podem, pelo calor, também detectar o estresse físico dos animais. Né? Pode ser devido a uma lesão, uma doença, devido ao medo, né? Ou outro tipo de resposta a alguma ameaça ali. Outra tecnologia, né? Dados acústicos, por exemplo. Essas gravações de dados acústicos vão captar também não só os sons que os humanos conseguem captar, mas dados infrassônicos e ultrassônicos, que estão fora do alcance da audição humana. E isso vai dar informações sobre as áreas onde os animais estão localizados, né? Porque não precisa ser uma coisa que pode ser aplicada só em terra, pode ser em microfones que funcionam debaixo da água, por exemplo, no ar também. Então, essa tecnologia pode coletar os dados sonoros que vão indicar como é que está a saúde dos animais, como que está se dando a interação entre esses animais, como que se dá as mudanças nas condições do habitat onde eles estão, etc. Né? E essa pesquisa, em combinação com o trabalho que vai interpretar o que os sons que os animais fazem querem dizer sobre o bem-estar deles, né? Vai revelar, então, qual é o estado do bem-estar que os animais estão ali, se eles estão bem, se eles estão mal, quão bem. Né? Isso pode ser útil, então, para desenvolver os programas que poderiam ajudar os animais. Outra tecnologia é o DNA ambiental. Né? O DNA ambiental é uma forma de coletar dados sobre o DNA dos animais sem precisar interagir com os animais, né? Porque envolve coletar material genético que fica no caminho, né? Por exemplo, pelos, penas, né? Mesmo a partir das fezes ou de escamas dos peixes e tal. E é muito interessante porque é um método não invasivo, ele não requer interação com os animais, então não vai prejudicar os animais de maneira alguma. Né? E aí esse DNA ambiental, ele vai informar sobre a dieta, sobre a saúde do animal, sobre a idade do animal, né? Sobre o nível de estresse, etc. Né? Então, ele vai ajudar também a estimar os tipos dos animais numa área, a quantidade das populações. Tá? Bom, eu mostrei, então, algumas tecnologias que vêm sendo já utilizadas e poderiam ser aplicadas em muito maior escala para ajudar os animais na natureza, e eu vou finalizar aqui concluindo sobre a importância da questão do sofrimento dos animais selvagens. Então, vimos que tem uma quantidade literalmente astronômica de animais sofrendo na natureza. Isso é uma coisa que a primeira vez que a gente escuta, a gente tende a não acreditar, porque a gente, quando diz, é uma quantidade tão gigantesca que faz até mesmo os números da exploração animal, que já são enormes, faz desaparecer em comparação. E a gente pensa, será que é isso mesmo? Infelizmente, é assim. Né? Depois que eu fui pesquisando isso ao longo dos anos, descobri que, infelizmente, é desse tipo. Se alguém quiser mais dados sobre isso, depois eu vou mostrar no site da Ética Animal, temos sessões explicando. Depois tem um livro que eu escrevi sobre isso, vou falar um pouco também. Bom, esse sofrimento, essa quantidade astronômica de sofrimento, não é percebida
por vários fatores, mas o principal é a predominância da visão idílica da natureza, que nós vimos antes. E por que isso não recebe importância, nem mesmo quando é percebido? Por conta da predominância da visão que vê os animais enquanto componentes de ecossistemas, enquanto exemplares de espécies, e não enquanto indivíduos capazes de sofrer e desfrutar. E é por essa razão que os programas de ambientalistas que envolvem matar os animais são bem aceitos e a proposta de ajudá-los não é. Então, a gente viu que tem muita coisa já possível de ser feita para ajudar os animais, tem muita coisa já sendo feita e muito mais poderia ser pesquisado para ajudá-los. Né? E isso seria feito se as pessoas soubessem qual é a situação real dos animais da natureza e se elas considerassem os animais enquanto indivíduos. Né? E é por essa razão que a gente tem, né, fortes razões, então, para divulgar essas duas coisas, divulgar como é a situação típica dos animais da natureza, divulgar os argumentos em defesa da consideração por eles enquanto indivíduos, porque deveríamos respeitá-los, assim como respeitamos os humanos enquanto indivíduos, e mostrar que muita coisa já é possível de fazer, muito já vem sendo feito e muito mais poderia ser feito. Porque o obstáculo ele é muito mais ideológico, o obstáculo a ajudar os animais, do que tecnológico. Tem tecnologia para ajudá-los, só que ela não é usada porque não existe uma preocupação com os animais. Tá? Então, por isso, a importância de divulgar isso tudo. Bom, vou deixar aqui o meu contato, está aqui o meu e-mail, está aqui o meu número do WhatsApp, estou deixando aqui o meu número do WhatsApp por uma razão específica. Vou mostrar um pouquinho do site da Ética Animal e eu vou mostrar aqui, falar um pouco de uma campanha também, que se alguém desejar, acha que o trabalho que a Ética Animal faz é interessante, é importante e quiser colaborar com a Ética Animal, estamos com uma campanha onde a pessoa pode adquirir um livro de minha autoria, que eu já vou falar um pouquinho, e a renda vai reverter toda para a Ética Animal. Tá? Eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Bom, esse é o site da Ética Animal, e nós temos aqui ativismo em investigação em defesa dos animais, tem várias sessões, né? Tem uma parte sobre ética e animais, onde explicamos o que é o especismo, quais razões existem para se rejeitar o especismo, como que as várias teorias da ética teriam que abordar essa questão da consideração dos animais, quais são os interesses que os animais possuem, né? O interesse em não sofrer, o interesse em não morrer, etc. Temos uma sessão sobre ciência, né? O que é a ciência, por que ela é importante, quais seres são cientes, que critérios a gente poderia utilizar para investigar essa questão. Temos uma sessão sobre exploração animal, né, sobre como que os animais sofrem em cada uma das formas pelas quais eles são explorados, como que eles são mortos, quais são as quantidades de animais que são mortos, infelizmente, nessas formas de exploração, o que poderia ser feito para combater a exploração animal. Temos uma sessão sobre veganismo também, que é uma das formas de combater a exploração animal. Temos uma sessão sobre animais na natureza, que é o tema que a gente viu hoje, né, mostrando por que ela é importante, como que os animais sofrem na natureza, em detalhes, né, são textos bem detalhados, formas de ajudar os animais na natureza e uma parte sobre biologia do bem-estar e de pesquisa que poderia ser feita. Tá? E outra sessão sobre como é possível defender os animais, maneiras de defender os animais, como que as pessoas poderiam se engajar. Temos um blog, né, onde divulgamos as notícias relacionadas a isso. E eu queria terminar agradecendo a paciência de vocês em ouvir até o final e também falar daquela campanha. Né? Então, se alguém tem um interesse, né, em ajudar a ética animal, se acreditar que o trabalho que a ética animal faz é importante e quiser colaborar, tem agora uma maneira muito bacana de fazer e ainda por cima adquirir um livro que é, digamos, interessante, né, que eu escrevi. Então, vou falar sobre isso agora. Aqui, nós estamos com essa campanha, né, para adquirir esse livro aqui, uma breve introdução à ética animal, desde as questões clássicas até o que vem sendo discutido atualmente, que é de minha autoria, foi lançado em 2021 pela editora Pris. E a campanha é o seguinte, bom, 300 exemplares que forem comprados diretamente comigo, né, não no site da editora, esses vão ser, a renda vai ser revertida integralmente para a ética animal. Tá? Então, aqui nesse texto, que eu posso depois passar o link para vocês, esse link aqui, ó, se alguém quiser visualizar depois. Se alguém não achar, pode entrar em contato comigo nesse WhatsApp aqui, ó, tá? Aqui tem um pouco do trabalho da ética animal, tem um relatório do que a gente fez desde 2015, quando a organização foi criada, né, de tudo que a gente fez. A gente deu vários cursos, sempre gratuitos e abertos à comunidade ao longo desses anos, em parceria com várias universidades. Temos aquele material disponível em vários idiomas, etc. Então, se alguém se interessar, né, tem aqui o valor do livro, R$52, mais R$12 do frete, né, mesmo para qualquer lugar do Brasil.
esse livro aqui, tá? Se alguém quiser colaborar, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, né? E aí seguir esse procedimento aqui, fazer o depósito, envio o comprovante, e aí mando os seus dados e eu envio o livro, tá? Então, é uma maneira de vocês ajudarem a ética animal e ainda lerem esse livro aqui. Esse livro, ele é interessante assim, porque ele é uma introdução à ética animal, então ele é útil para quem nunca ouviu falar do assunto, né? Mas ele é útil também para quem já conhece o assunto, porque ele trata não só das questões clássicas, como, por exemplo, o que é o especismo, o dano da morte para os animais humanos, quais as razões para se rejeitar o antropocentrismo, né? Qual a importância de ciência, mas ele também trata do que vem sendo discutido atualmente, né? Ele faz um panorama de qual é, digamos assim, o estado da arte dentro dessa área de ética animal e quais são as questões que vêm sendo mais discutidas nos últimos anos. Uma delas é essa do sofrimento dos animais selvagens, tem um capítulo sobre isso aqui. Bom, tem um outro livro que, se alguém se interessar, esse outro livro que eu vou mostrar não é dessa campanha aqui, tá? Não é das doações para a ética animal. Vou falar disso agora. Mas se alguém quiser colaborar, né, tem esse aqui. Então, deixo aqui o meu WhatsApp, se alguém quiser entrar em contato. Esse aqui é o 48998578996. Bom, vou falar de um outro livro. Bom, esse outro livro aqui, que é o Razões para Ajudar o Sofrimento dos Animais Selvagens e Suas Implicações Éticas, é um outro livro que eu escrevi e foi lançado esse ano pela editora Pris, trata especificamente dessa questão do sofrimento dos animais selvagens. Tá? É um livro bem detalhado, então é para quem quiser pesquisar a questão a fundo. Tem ali, eu falo sobre, em detalhes, como que é a situação típica dos animais selvagens, quais objeções que tem a proposta de ajudá-los, que maneiras existem de ajudá-los, né? Então é um livro aprofundado, ele é um livro, ele tem 324 páginas, se não me engano, mas ele é um tamanho maior, né? Esse aqui é um livro de tamanho comum, aí ele tem uma folha muito maior. Então, se fosse num tamanho comum, ele teria umas 600, algo assim. É um livro bem detalhado. Se alguém se interessar, também tenho exemplares comigo para vender. Esse aqui não é daquela campanha de doações da Ética Animal, são meus exemplares pessoais. Se alguém se interessar, tá? Tem aqui no site da Ética Animal uma resenha sobre o livro. E aí pode entrar em contato comigo naquele WhatsApp também, né, se alguém tiver interesse em obter esses links para ler sobre o livro primeiro ou quiser adquirir, é só entrar em contato comigo. Bom, enfim, agradeço imensamente a paciência de vocês. Tá? É isso, então, um abraço.